Filipe Luís não se tornou treinador do Flamengo por acaso. A transição de jogador para técnico foi construída com planejamento, inteligência e muita leitura de jogo. Ainda nos últimos anos como atleta, ele já demonstrava um comportamento diferente dentro de campo. Era comum vê-lo orientando companheiros, ajustando posicionamentos e funcionando quase como uma extensão da comissão técnica. Mesmo sendo lateral, Filipe Luís sempre teve uma visão privilegiada do jogo. Atuando pelo lado esquerdo, enxergava o campo de frente, entendia os espaços e participava ativamente da construção ofensiva. Isso fez com que desenvolvesse uma compreensão tática acima da média, algo que foi essencial para a mudança de carreira. Nos bastidores do Flamengo, essa postura nunca passou despercebida. Integrantes da diretoria e da comissão técnica já viam Filipe Luís como um futuro treinador muito antes de sua aposentadoria. Ele participava de reuniões, fazia perguntas, analisava adversários e demonstrava interesse genuíno por conceitos modernos de futebol. Outro ponto fundamental foi a bagagem internacional. Filipe Luís passou por grandes clubes da Europa, como Atlético de Madrid e Chelsea, e trabalhou com técnicos de alto nível como Diego Simeone. Essa convivência moldou seu entendimento sobre disciplina tática, intensidade, leitura defensiva e organização coletiva. Ao decidir encerrar a carreira como jogador, Filipe Luís não deu um salto no escuro. Ele já estava preparado. Iniciou o processo de formação como treinador com naturalidade, respeitando etapas e absorvendo o máximo possível. O Flamengo, por sua vez, enxergou nele não apenas um ídolo recente, mas um profissional pronto para liderar. Essa transição bem planejada explica por que Filipe Luís assumiu o comando técnico com tanta segurança. Ele não começou do zero, começou de um nível acima, fruto de anos de estudo silencioso, vivência prática e liderança construída dentro do vestiário. Ao assumir o Flamengo, Filipe Luís deixou claro que sua principal marca como treinador seria a identidade de jogo. Diferente de muitos ex-jogadores que chegam inseguros, ele apresentou ideias bem definidas desde o início. Seu Flamengo é um time intenso, agressivo na marcação e, principalmente, organizado taticamente. A influência europeia é nítida. Filipe Luís trouxe conceitos modernos, como linhas compactas, pressão pós-perda e saída de bola bem trabalhada desde a defesa. O time não joga de forma aleatória. Cada movimento tem função. Cada jogador sabe exatamente onde deve estar em campo, com ou sem a bola. Mas o grande diferencial está no equilíbrio. O Flamengo de Filipe Luís não é apenas ofensivo, nem exclusivamente defensivo. É uma equipe que sabe quando acelerar, quando controlar o jogo e quando baixar as linhas para se proteger. Essa leitura de jogo, herdada da época de Atlético de Madrid, fez o time se tornar extremamente competitivo em decisões. Outro ponto forte é a valorização da posse de bola com objetividade. O Flamengo não troca passes por trocar. A posse serve para atrair o adversário, abrir espaços e atacar com eficiência. Os laterais participam ativamente. Os meias flutuam entre linhas e o centroavante tem papel fundamental na movimentação ofensiva. Defensivamente, o time evoluiu de forma clara. A recomposição é rápida. Os extremos ajudam na marcação e a defesa atua em bloco, reduzindo espaços. Isso explica por que o Flamengo passou a sofrer menos gols mesmo, enfrentando equipes que jogam de forma mais reativa. Filipe Luís também mostrou capacidade de adaptação. Em jogos grandes, não hesita em ajustar o esquema, mudar peças e até alterar a forma de jogar, sempre pensando no contexto da partida. Essa flexibilidade tática é algo raro em treinadores iniciantes e mostra o quanto ele está à frente no processo de formação. Essa identidade sólida foi um dos pilares para a temporada vitoriosa do Flamengo. Não foi apenas talento individual, foi
organização, conceito e comando. Felipe Luiz conseguiu fazer o time jogar como um coletivo forte, sem abrir mão da qualidade técnica que sempre marcou o rubro-negro. Um dos fatores que mais contribuíram para o sucesso de Felipe Luiz no Flamengo foi a forma como ele geriu o elenco, diferente do que muitos imaginavam. Ele não se apoiou apenas no respeito automático pelo passado como jogador. Felipe construiu autoridade no dia a dia, com diálogo, clareza e meritocracia. O treinador mostrou desde cedo que ninguém tem vaga cativa. Independentemente do nome ou da história no clube, quem rende mais joga. Isso aumentou a competitividade interna e elevou o nível dos treinamentos. Jogadores que antes eram questionados passaram a entregar mais, enquanto os titulares sabiam que precisavam manter regularidade. A relação com os líderes do elenco também foi fundamental. Felipe Luiz soube ouvir, entender o vestiário e, ao mesmo tempo, manter o controle. Ele criou um ambiente profissional, sem vaidades acima do grupo. Esse equilíbrio ajudou a evitar crises e manter o foco mesmo em momentos de pressão. Outro ponto importante foi a valorização dos jovens. Felipe conhece como poucos o processo de formação de atletas e não teve medo de dar oportunidades quando percebeu potencial e maturidade. Os jovens não entraram apenas para cumprir tabela, mas com funções claras dentro do modelo de jogo. Além disso, a comunicação foi uma das marcas da comissão técnica. Os jogadores sabiam exatamente o que se esperava deles em campo. Isso reduziu erros, aumentou a confiança e melhorou o desempenho coletivo. Quando um atleta não rendia, a cobrança vinha acompanhada de explicação e orientação. Mesmo nos momentos de derrota, o ambiente permaneceu estável. Felipe evitou exposições desnecessárias, protegeu o elenco publicamente e resolveu problemas internamente. Essa postura fortaleceu o grupo e criou uma relação de confiança entre treinador e jogadores. No fim das contas, a gestão de elenco foi tão importante quanto a parte tática. Felipe Luiz mostrou que para vencer em alto nível, não basta saber de futebol. É preciso liderar pessoas, entender egos e transformar um grupo talentoso em um time comprometido com o mesmo objetivo. O impacto de Felipe Luiz no Flamengo vai muito além dos títulos conquistados. Em pouco tempo, ele ajudou a redefinir a forma como o clube enxerga seus treinadores e o próprio projeto esportivo. A transição de ex-jogador para técnico deixou de ser vista como aposta arriscada e passou a ser entendida como planejamento. Internamente, o trabalho de Felipe fortaleceu a ideia de continuidade. O Flamengo passou a valorizar mais processos do que soluções imediatas. O foco deixou de ser apenas contratar grandes nomes e passou a incluir a construção de uma identidade clara de jogo, algo que Felipe implementou com consistência. Outro legado importante foi a integração entre comissão técnica, diretoria e departamento de futebol. A relação próxima com José Botto e outros dirigentes permitiu decisões mais alinhadas, desde contratações até o uso da base. Isso reduziu conflitos internos e deu mais estabilidade ao ambiente do clube. No aspecto esportivo, o Flamengo se tornou uma equipe mais equilibrada e confiável. Mesmo em jogos difíceis, o time demonstrava organização, intensidade e capacidade de adaptação. Essas características reforçaram a imagem do clube como potência continental, capaz de competir em qualquer cenário. Além disso, Felipe Luiz passou a ser visto como uma referência fora do Brasil. Seu nome começou a circular em debates sobre novos treinadores da América do Sul, abrindo espaço para o Flamengo exportar não só jogadores, mas também profissionais qualificados. Para o torcedor, ficou a sensação de identificação. Um ídolo que entende o clube, respeita a história e entrega resultados. Isso fortaleceu
a conexão entre arquibancada e elenco, algo que muitas vezes faz diferença em decisões importantes. O futuro ainda está em construção, mas o início da trajetória de Filipe Luís como treinador já entrou para a história do Flamengo. Mais do que um técnico vencedor, ele se mostrou um líder moderno, preparado e com visão de longo prazo. Um nome que marcou uma nova era na Gávea.